Você está pensando em ir para a Pensilvânia para estudar inglês em uma universidade com tudo pago pelo Santander Open Academy nesse ano de 2025? Então assista esse vídeo inteiro para saber como que você tem que fazer. Vamos lá. Você sabe, né, provavelmente, como é a fase das aplicações, que você vai passar por 3 fases. Vai ter a primeira, onde você vai passar por um teste, a segunda, onde que eles vão ver a sua parte de documentação, e a terceira eu já não me lembro, mas nesse vídeo aqui você vai ver. Eu vou mostrar um trechinho de como está lá no site do Santander Open Academy, né, sobre a quantidade de vagas, algumas informações, e depois você vai voltar aqui para esse mesmo vídeo, né, nesse vídeo mesmo, a gente vai falar sobre a fase dos testes. Vamos lá, então. Estamos aqui na plataforma do Santander Open Academy. Abri aqui essa vaga que eles têm disponível, né, da Universidade da Pensilvânia. Aqui onde fala que é sobre idiomas, presencial, vagas limitadas com processo de seleção. Aí fala, se você deseja passar 3 semanas na Universidade da Pensilvânia neste verão, o Banco Santander, em colaboração com a PEN, oferece 90 vagas para aprender inglês enquanto desfruta de uma experiência única de imersão linguística e cultural. Voos, acomodação e refeições incluídas. Inscreva-se agora. Vamos lá. Para estudante, jovem profissão, durante 3 semanas você deve viver em um dos países da lista. Nele está o Brasil. Custo gratuito. Vagas, 90 vagas com processo de seleção. Nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre a parte do processo de seleção. Está aberto então até dia 10 de março. Hoje eu estou gravando no dia 14/1. Vamos ver mais detalhes. A inscrição aberta. No meu caso aqui, gente, eu já fiz teste de competências, né? Aí tem até dia 11 de março agora do nosso ano, até as 23h59. Aí depois eles vão, né, vai ser publicada a avaliação das candidaturas até dia 20 de março e a seleção dos candidatos nessa data. Aqui, ó, os países da lista. Vamos lá: Alemanha, Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Espanha, Estados Unidos, México, Peru, Polônia, Portugal, Reino Unido, Uruguai. Estou gravando, falando um pouquinho que também é preciso outros países, pois algumas pessoas de outros países acabaram entrando no vídeo aqui no YouTube para ter um pouquinho mais de informação. Então, vamos lá. Aqui fala sobre isso, né? Sobre o resumo da vaga. Critérios de elegibilidade, muito importante, ter aí de 18 a 30 anos, até dia 29 de abril de 2025, que é a data de encerramento da fase 3 do processo de inscrição. Residir nesses países, nenhum desses, ter um nível mínimo de inglês intermediário baixo, normalmente equivalente a B1. Os cursos estão destinados apenas para alunos com níveis B1 a C1, muito importante. Poder estar nos Estados Unidos durante o período do programa, 14 de julho a 1º de agosto de 2025. Não será possível escolher as datas exatas de chegada ou partida. Critérios da seleção para a fase 1. Atender os critérios de elegibilidade, concluir os testes de avaliação. Os 500 melhores candidatos da fase 1 continuarão na fase 2. Somente os pré-selecionados em 20/3/2025 receberão instruções para continuar na fase 2. Vamos lá, os critérios de seleção para a fase 2. Inclui uma declaração motivacional com máximo de 4.000 caracteres. Aí vão ser aí 150 candidatos, serão selecionados em 21/4/2025 para seguir para a fase 3. Critérios de seleção para a fase 3. Fornecer uma cópia do passaporte ou de um documento de identidade para verificar a residência e nacionalidade e a idade. Fazer um teste de nível de inglês para determinar um nível mínimo intermediário baixo B1 e não superior ao nível C1. Aí 90 candidatos serão selecionados em 6 de maio de 2025. Então, para você chegar nessas próximas fases, fase 3 e fase 2, você precisa passar pela fase 1, que é a que eu vou falar agora para vocês.
Como mostrou aí, nós temos mais do que uma fase para o candidato passar. O importante é nessa primeira aplicação, onde você vai ser avaliado, você vai ter um teste psicológico e um teste ali de, como que eu posso dizer? Seria uma compreensão de texto, mas onde você tem que demonstrar sua agilidade, porque vão ser ao todo 16 questões, se eu não estiver enganada, esse número, 16 questões, onde em cada questão você vai ter 4 perguntinhas dentro de cada questão sobre o texto principal que é apresentado. Aonde você vai ter menos de 1 minuto para você ler o texto e responder tudo, e entender cada pergunta. Então, o que eu recomendo? Eu recomendo que, primeiro, lá, questão 1, você não vá no texto, você pegue, vá para as perguntas referente àquele texto. Porque, um exemplo, vai estar perguntando, se for apresentado para você um texto que fale sobre uma empresa global que presta serviços para a comunidade, tá? Aí lá vai ter a pergunta A, um exemplo. Na pergunta A, essa empresa global, ela foi criada em qual ano? Aí, se você viu que a pergunta A está perguntando sobre o ano que a empresa foi criada, vai ser muito mais fácil de quando você for fazer sua leitura dinâmica, que é necessário você fazer lá no texto, porque não tem como, gente, você gastar menos de 1 minuto por questão se você for fazer aquela leitura, sabe quando a gente fica verbalizando ali mentalmente a cada palavra? Não faça isso, faça uma leitura dinâmica, assista algum vídeo, crie a sua técnica de leitura dinâmica. Como que eu fiz o teste? Eu passava o olho por todo o texto buscando partes das outras perguntas. Um exemplo, em que ano a empresa foi criada? Essa empresa, ela oferece vagas para a comunidade? Essa empresa não oferece vagas para tal público? Ou tinha uma questão interessante sobre violência, que falava que um estudo que foi feito com prisioneiros, assim, 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 que tinham acesso a determinada coisa. Aí as questões estavam assim, esse estudo foi feito com prisioneiros da Inglaterra ou de outro lugar? O que demonstrou o estudo? Aí tinha mais opções. Não sei se deu para entender muito bem. É basicamente isso, a primeira parte, onde você vai ter 11 minutos para responder. Ok, vamos para a próxima parte, onde é um teste psicológico. Por que psicológico? Vai ver como que você reage, sua questão de ansiedade, a questão de que você lida, como você lida com cada situação. Vou abrir aqui um notebook, porque eu deixei um rascunho para eu poder passar para vocês sobre o tipo de questão que vai ser perguntada para vocês. É assim, geralmente eles utilizam escalas psicométricas baseadas em Likert, um método comum para medir atitudes, percepções ou comportamentos. Eles são elaborados para avaliar um conjunto de características como traços de personalidades, habilidades cognitivas ou até mesmo níveis de motivação. Aqui, ó, como eles funcionam. Vamos lá. A estrutura do teste é perguntas ou afirmações. O teste vai apresentar uma série de enunciados relacionados ao comportamento, sentimentos ou crença. Aí vai ter uma escala, um exemplo. Eu me sinto confortável ao falar em público. Aí vai ter ali uma escala de neutro, se você concorda totalmente, ou se você discorda e discorda totalmente. Propósito desse tipo de teste: identificar padrões emocionais. Então, ele quer identificar qual o padrão emocional que você mostra ali. Ansioso, extrovertido, autoconfiante, mensurar predisposições, né? Ou barreiras para realizar certas tarefas. Você responde com base na primeira impressão, sem sobreanalisar. Análise dos resultados. As respostas são transformadas em números, geralmente de 1 a 5 ou de 1 a 7. Os dados são somados, analisados ou comparados com padrões normativos, baseados em estudos populacionais. Eu vou tentar deixar mais sobre isso aqui no link desse vídeo. Aí vem a parte da interpretação profissional. Um psicólogo avalia os resultados levando em conta o contexto do teste e os objetivos. Então, pessoal, o que eu recomendo para vocês? Eu acredito que
em certos momentos vocês se posicionarem de maneira neutra, não sei se seria muito bom, mas vocês podem procurar então um pouco mais sobre isso, o que o teste espera de vocês, ou se vocês tiverem algum amigo que trabalhe, seja um psicólogo, uma psicóloga aí já nessa área de análise, o pessoal do RH que trabalha com recrutamento, com certeza eles devem saber um pouquinho mais sobre esse tipo de teste e saber o que é esperado. Eu gosto de me anteceder, né, a esse tipo de fato para eu saber o que as pessoas esperam. E no decorrer dos testes são muitas perguntas, se eu não estiver enganada, aí 80 perguntas. Ao longo dos testes vai se repetindo as perguntas. Então, acho que é bacana, se você tem aquilo como um senso da sua vida, você não mudar. Porque de uma hora para outra você não pode mudar, acredito eu, para discordo totalmente, para concordo totalmente, né? Como que pode ter em uma mesma pessoa opiniões assim tão diferentes? Então, essa é a parte do teste. Depois disso, que você responder essas 88 tantas perguntas, você vai ter finalizado. E aí, depois que você finalizar, o que você deve fazer? Aguardar até a data de resposta, se você foi selecionado ou não, né, para a próxima fase. Na realidade, eles só mandam um e-mail, a confirmação de quem foi selecionado para a próxima fase. Eu espero que alguém que assista esse vídeo seja selecionado, depois possa voltar aqui e contar pra gente que foi para a próxima fase. Eu tenho uma amiga que ela já passou, não para essa aplicação do Santander, mas para outra que era para estudar espanhol fora do Brasil. Mas nessa segunda parte do teste, ela não foi selecionada. Mas é isso, pessoal. Eu espero ter ajudado vocês de alguma maneira. Desculpa se eu falei um pouquinho rápido. Tentei deixar um vídeo mais, como que eu posso dizer, um pouquinho mais curto do que normalmente. E é isso. E eu desejo boa sorte a todos, que seja aí um momento de, não sei, dessa conquista de realização para quem passar, e para quem não passar, que já sirva de aprendizado para um próximo teste, tá bom? Tudo de bom.